Sim, nós ainda temos um teto de gastos, né? Por mais que tenha gente aí que goste de dizer que o teto de gastos foi revogado, isso não é bem verdade. Continuamos tendo um teto de gastos. Não diria que ele está aí firme e forte, mas ele existe, tá certo? Diferente do anterior, mas existe, tá certo? Deixa eu te explicar melhor aqui na tela. Olha só, lá em 2026, né, 2016, veio a emenda constitucional 95, que ficou conhecida como a PEC do teto de gastos. Foi aí que a gente aprendeu o que era esse tal do teto de gastos, que nada mais é do que um limite, né, das despesas primárias. E esse limite ele vai aumentando de um ano para o outro, tá? O regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional 95, lá de 2016, dizia que o limite de despesas primárias, ou seja, o teto, seria corrigido de um ano para o outro apenas pela inflação. Essa era a regra, tá certo? E isso aí, esse regime, toda essa dinâmica aí, iria durar por 20 anos. Beleza. 6 anos depois, né? Porque aqui no Brasil parece que nada dura muito tempo, então não durou nem os 20 anos propostos. 6 anos depois já veio a emenda constitucional 126 de 2022, tá? Que ficou conhecida como PEC da transição, marcou a transição entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, tá certo? Aí, essa emenda constitucional 126 dizia lá no seu artigo 6º que o presidente da República deverá encaminhar ao Congresso Nacional, até 31 de agosto de 2023, um projeto de lei complementar com o objetivo de instituir um regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade econômica e para criar condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Ou seja, criar um novo regime fiscal. Infelizmente, esse nome aí, novo regime fiscal, era o nome do regime fiscal lá da Emenda Constitucional 95, tá? Então por isso que pode ser meio confuso você falar em novo regime fiscal. Quando a gente fala novo regime fiscal, na minha cabeça pelo menos, eu estou falando a gente está se referindo à Emenda Constitucional 95, tá? Esse novo regime fiscal aqui da Emenda Constitucional 126 e da Lei Complementar 200, a gente chama de regime fiscal sustentável, tá certo? Então, o presidente da República, de fato, encaminhou ao Congresso Nacional, até o dia 31 de agosto, um projeto de lei complementar, né, que instituía o regime fiscal sustentável. E esse projeto de lei complementar se tornou lei complementar, e especificamente a Lei Complementar 200 de 2023, né, que instituiu aí, então, o regime fiscal sustentável. E nesse regime fiscal sustentável, nós temos a seguinte regra. Lembra que anteriormente o limite de despesas primárias, ou seja, o teto, ele crescia apenas pela inflação. Agora, vai crescer pela inflação mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa tem um mínimo, que é de 0,6, e tem um máximo, que é de 2,5. Essa é a regra atual. Por isso que eu falei que o nosso teto de gastos está diferente do anterior, mas ele permite você crescer mais as despesas, mas ainda assim é um teto, tá? E se você não acredita na minha palavra, então acredite na palavra da lei. Tá aqui, ó, artigo 3º, fala aí com todas as letras, ficam estabelecidos para cada exercício a partir de 2024, blá, 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 limites individualizados para o montante global das dotações orçamentárias relativas a despesas primárias. Resumindo, para cada exercício, nós vamos ter um limite de despesas primárias, tá? Para o Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e demais órgãos, tá certo? Como é o nome disso? Desses limites de despesas primárias, teto de gastos. Então, sim, continuamos tendo um teto de gastos. Eu espero que você tenha aprendido uma coisa legal aqui nesse vídeo. Se gostou, por favor, deixa o like aí que ajuda o nosso trabalho. Valeu, um abraço!